É falta de hombridade. O Lula vai lá, faz um encontro pro forma com o Donald Trump, não resolve nada, posa pra foto e depois chega aqui e chama o Trump de fascista, de opressor, de invasor de países. Que o Brasil vai acionar a lei da reciprocidade contra os Estados Unidos, mas risco é escalar ainda mais o tarifaço. Só para vocês entenderem essa pauta, os próprios Estados Unidos, já avisaram que, se o Brasil retalhar, podem considerar os 25% atuais insuficientes, entre aspas, e aumentar ainda mais a tarifa. Isso é meio complicado. O governo argumenta que os Estados Unidos têm um superávit de aproximadamente 424 bilhões e meio de dólares com o Brasil nos últimos 15 anos, ou seja, segundo eles, ganham mais do que perdem nessa relação comercial. A pergunta que não quer calar e que fica no ar aqui, inclusive para o pessoal que está já com a gente aqui no chat, se vocês quiserem interagir com a gente sobre isso também, fiquem à vontade, é o seguinte: retalhar agora protege o Brasil ou arrisca transformar uma tarifa de 25% em algo ainda pior? Tem até esse inset que é interessante para vocês entenderem o contexto que nós estamos inseridos aqui, mas retalhar sabendo que os Estados Unidos podem aumentar ainda mais a tarifa é uma postura de força ou aposta arriscada, Rafael? Qual que é a sua opinião sobre isso? Como que você encara essa situação entre Brasil e Estados Unidos, esse cenário todo que já não é de hoje, inclusive, Pois é, já é um problema que vem se arrastando aí e mostra que Lula não está conseguindo cumprir o que prometeu. Disse que nós éramos um pária internacional e agora, a partir do governo dele, que espero já estar findando de vez, o Brasil voltaria à cena internacional com mais força e voltaria, na verdade, alcançaria de novo uma certa respeitabilidade que Lula disse que o Brasil já havia tido e que tinha começado a perder com o governo Bolsonaro. Estranhamente, o Brasil tem essa dificuldade agora com essas tarifas, a gente sabe que elas entram em vigor agora 22 de julho, nós estamos no 17 de julho, então a gente está tomando ainda a notícia, estamos digerindo, e aqui no Braddock Show a gente vai te ajudar a entender, mas é uma tarifa que vai incidir sobre vários produtos brasileiros, claro que há várias exceções também, mas vai incidir sobre muitos produtos brasileiros. Foi uma decisão tomada logo após a investigação daquela seção 301 relacionada com comércio digital, relacionado com propriedade intelectual, com o etanol, com o desmatamento, com a questão das tarifas brasileiras mesmo, que já existiam. Então, toda essa revisão foi feita e aí as negociações que foram realizadas, em tese, deveriam ter sido bem realizadas durante aproximadamente um ano, não resolveram nada, foram só reclamações ou, digamos assim, uma diplomacia mal feita por parte do governo Lula, e resultou nisso, tá? Eu quero lembrar, Laísa, que o Brasil está também com uma tarifa sobre a proteína brasileira por parte da China, tá? De maneira que a tal respeitabilidade internacional por parte do governo Lula não está sendo alcançada. Você me pergunta, você me perguntou se seria uma manobra arriscada ou uma demonstração de força. Eu acho, na verdade, que a gente pode recolocar essa questão, porque não é só uma aposta arriscada, porque é tipo se jogar no buraco, então não é bem risco, O risco é uma coisa que pode acontecer de ruim, mas que também pode não vir a acontecer. Não, isso aí é se jogar de vez. E demonstração de força, olha, eu não vejo essa demonstração de força. Talvez lá atrás, quando naquele momento em que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo estavam levando a culpa por tudo que havia acontecido, porque de repente, em um momento de nervosismo, ali no momento em que estavam conquistando algumas sanções para figuras aqui brasileiras que estavam exagerando no manejo de seus poderes, eles, por vezes, falaram que se a decisão não foi nossa, nós não pedimos nada disso, mas se o Trump realizar esse tipo de coisa, impuser tarifas, paciência, temos que suportar. E essas frases, muitas vezes retiradas no contexto exageradas, foram consideradas um tipo de apoio ao governo Trump no momento em que ele está sancionando o Brasil. E aqui, no caso, hoje, o que está acontecendo
é que o Lula não vai conseguir reverter isso, porque, primeiro, o Flávio Bolsonaro fez um discurso e foi até lá para justamente tentar evitar que essas tarifas fossem impostas. E o governo, que detém toda a articulação, que tem embaixada, que tem diplomata, que tem o Ministério das Relações Exteriores, não se esforçou o suficiente. Não é nenhuma questão de que teve insucesso. Como eu disse, ele, sei lá, botou uma venda nos olhos e se lançou no abismo. Então ele quis esse resultado para tentar surfar eleitoralmente, botando a culpa no Bolsonaro e nos seus filhos, como sempre. Então eu entendo que o Lula pode ter dado um tiro no pé, porque eu não tenho visto a repercussão, como anteriormente tinha acontecido, a repercussão negativa só para os Bolsonaro. Eu estou vendo uma repercussão bastante negativa para o Lula, eu estou vendo o mercado tendo a devida inteligência de interpretar que o que aconteceu foi um resultado também, e sobretudo, da diplomacia brasileira, e estou vendo o povão não comentar isso, vai acabar sentindo no bolso, e aí vai sobrar, acredito eu, para o governo Lula. Com certeza, né? Porque a gente tem sentido essa diferença já no bolso há muito tempo, na verdade, né? O poder de compra realmente tem diminuído cada vez mais, a gente vai ficando cada vez mais desesperado, e bater de frente com os Estados Unidos não é uma ação inteligente a ser feita, eu acredito, né? Não tem como competir com eles nesse sentido, não tem como a gente se colocar nesse lugar, nessa altura do campeonato em que nós estamos, né? E aí, olha só, o Brasil, ele compra bem menos, na verdade, do que os Estados Unidos, né? Do que vende, na verdade. Compra bem menos dos Estados Unidos do que vende. Então, dá para fazer essa retaliação proporcional que realmente ou esse desequilíbrio comercial limita, você acha, esse poder de fogo, que é esse limite que o Lula, né, que o atual governo entrou, na verdade, né? Por mais que ele tente colocar a culpa na família Bolsonaro, está muito claro que a postura vem do atual governo. Claro, claro. E na verdade ninguém controla o que vem, sei lá, de Washington ou de Pequim, nem Lula e nem Bolsonaro, nem seus filhos, ninguém controla o que vem de Trump, o que vem do Xi Jinping. Na verdade, o que se pode fazer é reagir adequadamente ao que vem de lá, né? Então, essa é a tarefa da diplomacia. Então, o Brasil, que de alguma forma se expôs como alguém que estava reencontrando o mundo numa outra fase, eu acredito que agora tenha dado um tiro no pé, né? Porque assim, o que deveria fazer, a meu ver, né, a diplomacia brasileira? Devia lutar, você colocou aí o tema de será que a gente está retaliando de forma inteligente? Não é inteligente, a Laísa falou e eu concordo, não é inteligente reagir assim aos Estados Unidos. De qualquer forma, o Brasil, com sua altivez, não precisa também só baixar a cabeça. Só qual que seria a forma, de repente, de reagir a isso, não necessariamente retaliar? Tem que tentar preservar os mercados para os produtos brasileiros, antecipar certas crises comerciais, antecipar possíveis agravamentos do que pode acontecer disso, reduzir dependências excessivas, seria interessante negociar certas concessões, impedir que disputas políticas, disputas eleitorais se transformem em prejuízos para empresas, para trabalhadores, e que piore o que já está ruim, que é como a gente falou, do nosso bolso, né? Então, nesse sentido, o resultado é muito ruim, é um resultado para o governo. Quem está no governo é que tem que fazer isso, quem está no governo é que tem que fazer essa mediação. Então, eu tenho lido também especialistas dizendo qual deveria ser a reação mais adequada e tudo, e espera-se que o Lula vá retaliar de uma forma bastante atrapalhada, né? E retaliação não é um negócio, como eu disse, a ideia é de reagir, né? Os Estados Unidos estão fazendo isso, então vamos tentar colocar as coisas nos seus lugares, deixando porta aberta para negociação contínua e também tentando proteger o Brasil. Eu não estou vendo essa postura, sabe, Laís? Eu estou vendo realmente uma postura eleitoreira, hiperpolitizadora e irresponsável. Com certeza, Rafael, com certeza. É uma visão que não só você, mas acredito que muitos brasileiros, muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui também nessa edição do Bradock hoje pensam dessa forma e enxergam também dessa maneira. Já está aqui conosco Adriles Jorge. Boa noite. Tudo bem contigo, Adriles? Tô ótimo, queridíssimo, tô perfeito. Boa noite aos telespectadores do Bradock. Boa noite, meu querido Rafael Nogueira, meu querido amigo. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite.
Maravilha. A gente está falando aqui, Adriles, a respeito do Brasil, né, que vai acionar essa lei da reciprocidade contra os Estados Unidos, mas o risco é escalar ainda mais o tarifaço, né? E aí eu queria saber de você o que você tem a complementar sobre isso. A gente estava aqui discutindo sobre essa postura, né, que o atual governo tem batido de frente com os Estados Unidos, que não é uma postura inteligente. Enfim, qual que é a sua visão sobre esse atual cenário que a gente tem vivido? É uma postura suicida não para o governo, é uma postura suicida para a economia brasileira, para a população brasileira e uma postura populista, sórdida e mefistoférica do governo. O que eu quero dizer com isso? O Lula aposta no quanto pior, melhor. Ele acha que realmente ele tem percepção de que o tarifaço americano vai causar um prejuízo grande à população brasileira. Não sei se há tempo de modificar algum tipo de eleição, mas ele tem feito continuamente, de maneira constrangedora, populista e mefistoférica, ele tem jogado com essa piora da economia, que é responsabilidade pela sua gestão, e ele vai jogar inteiramente nas costas do Donald Trump e da família Bolsonaro. Primeiro, a família Bolsonaro, através do Eduardo, através do Flávio, que tentaram alertar o Departamento de Estado pela possibilidade da construção de uma ditadura aqui no Brasil, e que interfere, inclusive, em empresas norte-americanas, que são censuradas, são perseguidas pelo violador condenado pela Lei Magnitsky de Direitos Humanos, Alexandre de Moraes, pela possibilidade do PIX, que é um exagero, aliás, do americano, e pelo comércio, pela ampla fluidez do comércio entre Brasil e China. 90% disso poderia ser dirimido em acordos pela suspensão do senhor Alexandre de Moraes, pelo impeachment do senhor Alexandre de Moraes, pelo constrangimento formal do Alexandre de Moraes, em que as pessoas, aliás, aboletadas das instituições, não deram um pio sobre os abusos desse senhor. A questão do PIX, você pode ter uma negociação, uma transação comercial mais interessante. A questão do comércio com a China poderia ser realmente, de alguma medida, dirimida em nome do principal, historicamente, o principal parceiro comercial, que são os Estados Unidos. Ou seja, todas as negociações seriam até, de alguma maneira, fáceis de ser resolvidas, não fosse o governo federal querer lucrar de maneira populista e demoníaca com a ruína, com a possibilidade da ruína da economia brasileira, do mercado de emprego, do tarifaço, do encarecimento dos produtos, da consequente inflação, porque o senhor Luiz Inácio Lula da Silva joga com a possibilidade da piora e joga essa piora nas responsabilidades do governo Trump. Ele percebeu o ano passado que ele teve um ligeiro acréscimo de popularidade, sobretudo da população menos informada e mais ignorante do país, que viu o Brasil como se fosse um eventual oponente à altura dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, é claro, o Brasil precisa muito mais dos Estados Unidos, os Estados Unidos precisam do Brasil. Ao ponto do Donald Trump, esse ano, recentemente, dizer que Lula era um personagem volúvel, que ele não se interessava, não se preocupava com a volubilidade do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Volubilidade, traduzido para o bom português, é falta de caráter, é falta de hombridade. O Lula vai lá, faz um encontro pro forma com o Donald Trump, não resolve nada, posa pra foto e depois chega aqui e chama o Trump de fascista, de opressor, de invasor de países. Ou seja, critica até a política, a geopolítica americana de tirar, remover ditaduras como a da Turquia, como a da Venezuela, estabelecer um comércio mais frugal com países mais democráticos. E o Brasil, em vez de se colocar como um país mais democrático, se coloca ao lado de ditaduras, se coloca ao lado do senhor Alexandre de Moraes, que incomoda e constrange as autoridades americanas. Ou seja, o Lula lida com o pior melhor. O problema é que quem perde isso, a médio e longo prazo, é a população brasileira. A sordidez dessa não negociação do Lula, a sordidez dessa hipocrisia demagógica do Lula, só vou falar do tarifaço quando o Trump falar do tarifaço. O Trump não vai falar do tarifaço. Ele já disse que não está nem aí para a política externa brasileira, porque eventualmente ele sabe que os Estados Unidos são maiores e precisam, e o Brasil precisa muito mais dos Estados Unidos do que o Brasil precisa dos Estados Unidos. A questão é muito simples. Lula joga com a ruína, Lula joga com a decadência econômica, Lula joga com o empobrecimento do povo que ele quer custear, quer colocar nas costas dos Estados Unidos, do Trump e da família Bolsonaro. Mas, porém, contudo, todavia, eu não vejo esse jogo sendo jogado e caindo na goela da população brasileira como caiu em agosto.
O populismo de Lula ele vai até certo ponto. A partir do momento em que o povo está faltando comida, está faltando emprego, está faltando escola, a carne está aumentando, as promessas de Lula não estão sendo efetivadas, e ver o Lula fazendo picuinha, fazendo ranço, fazendo joguete populista com o norte-americano, eu acho que isso tende muito mais nesse momento, próximo à eleição, de prejudicar Lula do que prejudicar outras pessoas que Lula quer intencionalmente prejudicar. Mas o grande prejudicado dessa não negociata é, claro, o povo brasileiro. E a responsabilidade é direta, como disse o Marco Rubio, como disse o Departamento de Estado americano, como diz a consciência razoável de qualquer pessoa, o grande responsável por todo esse problema e imbróglio chama-se Luiz Inácio Lula da Silva.